negar por causa do amor à sua própria vida, esse vai perder, porque eu não quero aqueles que não me querem de verdade. Não, você acha que Jesus ia morrer lá na cruz de graça? Você acha que ele dá uma gota de sangue que na cruz do Calvário para libertar o pecador, para depois aceitar de qualquer forma? Você acha que ele ia resgatar quem já estava perdido, para depois deixar se perder de novo por causa dos líderes que não ensinam da verdade? Não, amados. Ele não vai aceitar porque alguém faz a nossa cabeça e nos diz que temos que ficar de qualquer maneira, porque meu Deus não é essa criação. O Deus da Bíblia, irmão, esse do juízo final, ele vai exatamente julgar as obras do crente. Fazia tempo que eu não me lembrava o pastor dos dois tipos de crentes, porque existem dois, não sei se o senhor não sabe disso, mas tem o crente e o cretino. Qual é esse, pastor? É a mistura de crente e cretino, que nunca se converte, não fica na porta para os outros. Buscar, mascarado, falso. É esse tipo, amado, em que a minha Bíblia diz: pastor, o senhor está radicalizando. Não, amado, então se estuda a palavra para não saber o que está escrito. A Bíblia diz: seja santo, porque se a santidade você não vai ver a minha face. Mas qual é a santidade, pastor, que as nossas igrejas oferecem hoje? Com todo respeito, a pessoa só precisa de um lugar desse aqui, com a mini saia, que tem que botar tudo no lugar para certo, para não ter a mala dos pais. Mas o altar aceita. Os altares, amados, hoje estão corrompidos por causa do dinheiro. Se tu é dizimista, amado, tu pode bater na tua mulher, tu pode adulterar, tu pode fazer o que tu quiser, eu só quero o teu dinheiro. E Satanás dizendo: eu quero a tua alma. Nada contra. Eu trabalho assim com Deus, amado, de nunca negar a verdade dessa Bíblia, porque foi ela que me libertou. Olá e pô, negasse. Satanás, amado, ele chega assim, te abraçando, te iludindo com as coisas desse mundo, sendo que a Bíblia diz: sabe, pastora, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eu estou sendo obrigado a aceitar a porcaria do mundo por causa, amado, dos líderes. Tem marido, amado? Hoje parece que eu vou apanhar hoje. Se prepara. Tem marido que casa com uma mulher santa e depois quer que ela não profana. Vai pro salão, faz isso, faz aquilo, para que o cabelo lá fora queira a tua esposa. Eu não te aceito mais assim não, porque senão eu vou trocar. Está igual mercadoria. Está igual mercadoria. Ainda tem as mulheres que não se valorizam. A minha está lá em Rio Branco, querido. Está lá em Rio Branco. Mas no dia que aquela mulher que Deus me deu virar uma vaidosa, amado, não é mais a mulher que Deus me deu. Pegar cheio, coroa. A Bíblia não mente. A palavra de Deus não engana. O nome se amar. Pastor, o Senhor vai estar falando de doutrinas arcaicas, ultrapassadas. Eu me levanto e vou embora. O que eu posso fazer? É a Bíblia, é a palavra, é o Evangelho que salva. Amados, essa vai doer. O mundo aceita tudo, não aceita, pastor? Porque a Bíblia diz que eles já são malignos. Aí essa jovem aqui que está iniciando uma carreira artística, alguém chega para ela e diz: olha, perdoe pelo que eu vou falar, mas põe um silicone na tua cidade. Tu vai lá numa clínica e coloca, sendo crente. Amigo sério, tu vai lá mesmo. Mas será que é o Deus da Bíblia? Ou será que é Satanás que está montado no dono?
Porque, amado, a minha Bíblia diz isso aqui com todas as letras. No início da criação, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Porém, o homem se corrompeu por causa de quem? Da serpente, da cobra, amado, do traidor. Mas quem lançou a porta da mulher? Por que será? Será porque elas têm um lado mais sensível do que nós? Isso é mais fácil de ser manipulado? Porque elas são, como se diz, por natureza carinhosa, nós meio que duro, meio que grosso. Por que será? Mas uma coisa eu digo para você debaixo do sangue de Jesus Cristo: se é o certo que você almeja, então lute por ele, querido. Porque a Bíblia não roteia. Não precisa ser bacharel em teologia, não precisa ser doutor em teologia para entender o que diz as Escrituras Sagradas. E cada um receberá do Senhor segundo as suas obras. Eis que eu venho trazendo comigo o meu galardão para cada um segundo as suas obras. Ah, pastor, então quer dizer que para mim seguir esse Deus do Senhor eu tenho que ser assim? Infelizmente, não. Felizmente é. Felizmente, amado, o mundo é passageiro. Ele vai ser destruído no fogo, segundo as Escrituras Sagradas, com toda a riqueza dele. Vai ser destruído no fogo. Você não foi feito para ir para dentro do fogo, mas é para lá que vai aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, segundo as Escrituras Sagradas. Daí, amado, diz João que ele viu o outro livro, que é o livro da vida sendo aberto. E agora ele começa a procurar, pastor Lorival. Ele começa a olhar. Dá licença. Ele pega e ele começa a olhar. Está aqui o nome de Lorival, diz o nome completo. Porém, a igreja não recebeu um novo nome, né? Mas eu estou só dando um pouquinho de conjecturação. Está aqui Lorival dos Santos Gomes. Ele me aceitou há 30 anos atrás, uma comparação. Mas ele caminhou na minha presença durante 29 anos. Mas ele faleceu aos 30 anos, porém estava corrompido. O mundo me venceu. Satanás me enganou. E o nome dele não está mais aqui. E aí, gente? Vale a pena? Por causa dos outros? Porque o que é para mim, o que é para você fazer, nada. Não é homens que vai nos ensinar, é as Escrituras. O manual do crente é a Bíblia, amado. Não é a mente poluída dos homens, é a palavra. Hoje eu lembrando, amado, o programa da rádio, a palavra que Deus me deu, até eu disse assim: Senhor, eu vou ler livro, parece mais doido do que o que eu era. Deus me deu uma palavra, aquele bote da rádio, e surgiu efeito. 4 almas, amado, ligou. Pastor, eu quero me reconciliar, porque eu acredito nessa palavra, não nos pregadores, mas na palavra de Deus, e eu não quero ir para o inferno. Andei 7, 8 quilômetros de pé depois da chuva. Saí 6 horas daqui, não para minha glória. De pé, eu não comparado o fato. Chegamos lá, ganhamos mais uma alma para o reino de Deus. Não veio, nós topamos aí no meio do caminho, já chegou dela, mano. Mas o que é isso? Será, amado, que alguns dos que estão por aí espalhados, lutando, amado, pelo nosso tutu, pelo nosso dinheiro, será que tem o coragem de fazer a mesma coisa, de botar o pé da lama e evangelizar quem não tem o que oferecer? Porque a Bíblia diz assim: e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e confessar e for batizado será salvo. Ela não diz os empresários da cidade, não. Ela não diz os milionários, não. Ela diz todos os que creem serão salvos. Deus, ele não mede a mim e a você, amado, pela nossa posição eclesiástica, e nem muito bem pela nossa posição financeira, mas ele nos mede pela nossa santidade, pela nossa obediência à palavra, pelo zelo com ela. E aí, amado, ele começa continuando lendo o livro. Aí aquele irmãozinho, que nem o Lázaro lá, rico Lázaro. O rico teve tudo, gozou de tudo que ele quis nessa vida, mas ele não fez a coisa certa, ele não aceitou. Naquela época não existia ainda Jesus, ele não aceitou a Deus como seu Salvador. Ele não quis se converter.
Daí chegou a morte do pobre, do Lázaro, que não tinha nada, só feridas que eram lambidas pelos próprios cães. E ele, amado, também chegou a morrer. Agora a diferença estava em quê? Nas obras que foi feita por Lázaro nessa vida e nas obras que foi feita por ele. Porque diz a Bíblia que Lázaro estava no seio de Abraão, enquanto ele estava no inferno. E ele pega e ele diz ao pai Abraão: por favor, pega Lázaro que molha a ponta do seu dedo na água e coloca na minha língua, porque aqui é um lugar muito quente. É um lugar de fogo, é um lugar de tormento. Já pensou? Um morto deixando para nós ensinamentos, para nós não querer mais se enganar vestido miserável, mas nós não queremos. Porque os homens vão se importar de qualquer forma, que importa de qualquer maneira, que Deus só se importa com o meu carro de peito, que Deus só se importa com a minha posição social, que Deus só se importa com o meu carro andando. Opa, não, a minha Bíblia diz que Deus se importa com os cegos, com os luz, com os miseráveis, com os desgraçados. Eu quero que você entenda por que Deus está falando dessa forma. Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer que você entenda que o mundo amado é enganoso. Ele quer que você entenda que este mundo é passageiro, mas o futuro não é. Ele é eterno e a alma vai arder para todos sempre lá dentro. Porém, amado, a minha Bíblia diz que o inferno não foi feito para mim nem para você. Fala mais Deus no canto da Bíblia, porque eu não vi ainda. Eu vi dizendo que a cadeia é feita para Satanás e seus demônios. O ser humano vai para lá mentindo. Engraçadinho que é. O ser humano cai lá dentro porque, amado, não quer seguir a Bíblia. Não quer seguir a palavra. Não quer obedecer. Não quer. Se for fazer assim, quer. Se Jesus me quiser do meu jeito, a pessoa, eu posso até dizer para a pastora Rosilete, se tu me quiser do meu jeito, mas para Deus eu não posso dizer isso não.